Chegou a hora de você comprar o piso aí da sua casa. E vem a pergunta, como é que você calcula a quantidade de piso ou a quantidade de porcelanato que vai aí por ambiente? Qual que é a prática de mercado? Você pega a metragem quadrada do ambiente, leva até a loja geralmente coloca um percentual aí de perda, ou percentual de rodapé de 10% e te vende aí de acordo com o que ela calculou. Mas será que essa metragem realmente dá? Será que não dá? Será que vai produzir muitas perdas? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a maneira correta de calcular a quantidade de piso por ambiente, sem ficar utilizando esses 10%, esses percentuais aí que podem causar problemas. Eu preparei um esquema aqui de um ambiente que ele tem 3 metros de um lado e tem 5 metros do outro. Para quem não sabe, para calcular a metragem quadrada do ambiente, é só você multiplicar um lado aqui pelo outro e você encontra a metragem quadrada aqui do ambiente. No caso aqui, 3 por 5 vai me dar 15 metros quadrados. E aí você pega e leva essa informação aqui de 15 metros quadrados até a loja, que você precisa comprar o piso. A loja, logo, ela vai embutir aí o percentual, que eu tinha falado aí de 10%, e vai querer te vender aí 16,5 metros quadrados. Mas será que isso dá certo? A gente já vai ver aqui dentro desse ambiente. A primeira coisa que eu quero que vocês façam é que vocês esqueçam essa informação da metragem quadrada do ambiente ou das metragens do ambiente por enquanto, tá? Segura aí que a gente vai chegar já nessa metragem quadrada. A primeira coisa que você tem que pensar é qual é o tamanho da peça que você vai querer dentro do ambiente. Uma dica aqui que eu dou: quanto maior o ambiente, maior o tamanho da peça. Então, se você tiver um ambiente bem grandão, você colocar uma peça aí 1 metro por 1 metro, 90 por 90, 1,20 metro por 1,20 m, fica muito bonito. Conforme o tamanho do cômodo for sendo menor, o ideal é você também ir diminuindo a quantidade de peças. O tamanho das peças. Porque senão, além do percentual de perda ser muito maior, você ainda vai ficar com um ambiente estranho, vai ficar realmente feio, principalmente se for ter que ter junta aí de dilatação entre um piso e outro, que é o que geralmente tem, tá? Então a primeira coisa é pensar na escolha do tamanho da peça que você vai querer aí na sua casa. Depois de escolhido o tamanho e o modelo aí da peça, você tem que verificar qual que é o tamanho da junta. Isso quer dizer, quando você vai fazer um piso, o piso ele não fica colado geralmente um no outro, ele vai ter um espaço entre eles. E esse espaço é determinado aí pelo fabricante, o fabricante que vai determinar aí junta mínima de tanto. E por que essa informação ela é importante? Porque imagine que você tem um ambiente, ali um dos lados tem 5 metros que eu tinha mostrado para vocês. E aí você tem uma junta, digamos, de 3 milímetros entre um piso e outro. Isso quer dizer, se eu tenho 5 metros, eu tenho uma peça aí, digamos, 80 por 80, então eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 juntas. 5 juntas, 5 espaços de 3 milímetros. Logo, eu vou ter 1,5 centímetros só de junta. Essa junta aqui que vai passar rejunte no meio, né? Que depois você vai ter que fazer o preenchimento com rejunte. Então só aí você já tem 1,5 cm, que pode fazer diferença nos cortes laterais aí da parede. Geralmente, quando você assenta o piso, né? Dificilmente você vai conseguir encaixar peças inteiras em todos os lados, nos 4 lados aí do ambiente. Que é o próximo passo. É você decidir aonde que você vai sair com a peça inteira do piso, sem o corte. Então aqui, eu já tomei a decisão. Aqui nesse ambiente, eu vou usar aqui um piso que é 80 centímetros, tá? 80 centímetros por 80. É um piso aí relativamente grande, né? 80 por 80. A junta dele vai ter 3 milímetros, tá? 3 milímetros. E eu sempre gosto, né? Isso aí é uma escolha pessoal, tá? Ou do arquiteto, ou sua decisão. Mas eu sempre gosto de colocar uma peça inteira do piso bem na porta. Então aqui eu produzi uma porta, né? Eu vou até tirar aqui essa porta,
mas aqui é o acesso do ambiente, seja um quarto, seja uma sala. Eu sempre gosto de partir com peça inteira na entrada. Então eu faço aqui, penso aqui na peça inteira, bem na entrada aqui, na entrada. Por quê? Porque eu entro no ambiente, eu dou uma sensação já melhor, eu enxergo melhor aí esse ambiente. Pessoal, eu entrar aqui, dar de cara já com uma junta aqui no meio, fica meio esquisito, né? Esteticamente, pelo menos eu acho que fica meio esquisito, né? Mas cada um tem um pensamento. Mas o ideal é você decidir por onde que você vai começar com a peça inteira. Então eu decidi que nesse ambiente minha peça inteira ela vai sair aqui, bem na porta. E ela dá essa medida certinha aqui, onde eu vou entrar e eu vou dar de cara com uma peça inteira. E aí o que eu faço? A partir dessa informação, eu vou distribuir as peças no ambiente inteiro, levando em consideração que ela é 80 por 80 e levando em consideração que a junta ela é de 3 milímetros. Quando você contrata o serviço aí de arquitetura, geralmente eles oferecem também esse serviço que é do pós, né? Que é todo o desenho da casa, mas que também depois, aí na decisão do piso, eles também fazem uma paginação, fazem um trabalho aí para vocês. Aí é questão de decisão, né? Porque daí no computador acaba ficando muito mais fácil de fazer esse cálculo. Mas, se você não tem acesso a nenhum tipo de programa voltado para arquitetura ou voltado para engenharia, pegue e faça na mão assim mesmo, como eu fiz aqui na lousa. Super simples. Eu utilizei uma régua, tirei as medidas, decidi pelo piso aqui e vou desenhar aqui para vocês. Agora, a princípio a loja tinha me vendido, lembra? 16,5 metros quadrados desse piso, tá? Isso aqui que a loja tinha me vendido. Agora eu vou desenhar a quantidade de pisos por ambiente e eu vou contar a quantidade de peças, tá? Para depois transformar em metro quadrado, para saber se de fato bate aqui, se realmente vai dar essa quantidade. Então, bora arriscar aqui e descobrir, né? Quantas peças que vão dar. Com os pisos aqui já arriscados desse ambiente, reparem uma coisa, né? Eu fiz para sair com a peça inteira aqui da porta, né? Aqui no final tá me dando recortes e aqui no fundo tá me dando recortes. Aqui no fundo um recorte um pouco maior, aqui na lateral um recorte um pouco menor. Ainda assim, esse recorte aqui ele é satisfatório, é um bom recorte, não ficou uma medida tão pequena. Eu gosto de evitar esses filetes que a gente chama aqui nas laterais, seja aqui ou seja aqui. Filete muito pequenininho, né? Deu aí 3 centímetros, 5 centímetros de filete. Além de ter uma perda muito maior de piso, você ainda pode ter problema que assim, se o ambiente não tiver exatamente esquadrejado, né? Na hora de assentar esses filetes vai mostrar demais. Por quê? Porque você tem uma junta, imagine aqui que você tem uma junta e esse ambiente estava fora de esquadro. E aqui você tem um filete de 3 centímetros e aqui em cima vai produzir um filete, não sei, de 7 centímetros, por exemplo. Então você vai enxergar isso aí no canto da parede abrindo, principalmente quando você tem filetezinho. Agora quando você tem uma peça maior, tá, de piso, você tem uma peça maior de piso, é mais difícil enxergar, porque uma peça maior, assim, 7 centímetros e uma peça de 80 centímetros, por exemplo, fica meio cego a visão, não deixa ver que esse ambiente, aí não grita que esse ambiente está fora de esquadro, tá? Então é importante dar uma modulada também para você não deixar acontecer. Vamos dizer que você tenha colocado aqui uma peça de 85 por 85. Na hora que chegasse aqui, ia dar realmente um filetezinho. Aí qual que é o recurso que eu uso? Eu corto aqui na entrada um pedaço da peça, começo com um recorte aqui grande para terminar aqui com um recorte grande também. Vai dar mais trabalho, né? Vai demorar mais para ser executado esse piso, porém o acabamento ele vai ficar muito, mas muito melhor, tá? Beleza. Outra coisa que vocês precisam entender, né, sobre essas peças aqui na lateral. Deixa eu pegar a peça de piso aqui. Toda peça de piso, quando ela é fabricada,
a original, né, na lateral, seja retificada, seja baulada, na lateral é que ela tem um acabamento de fábrica. E o que a gente costuma fazer, né? Utiliza uma peça, 2 peças, 3 peças. Chegando aqui no final, a gente vai ter que produzir um corte, certo? E esse corte ele vai ficar voltado para a parede, porque aqui na parede vai ter rodapé, certo? Então o rodapé ele vai esconder esse corte feio e o acabamento aqui, que foi feito pelo fabricante, a gente vai usar aqui para essa junta, tá? Que é um acabamento muito perfeito, muito mais perfeito do que a gente cortar com a máquina. Logo, eu vou ter que considerar uma peça de piso por corte. Então, se o corte meu for isso aqui, esse restante da peça, perdi, né? É perda. Agora você me pergunta, por que você não corta, né, a peça e vira para o outro lado? Porque na maioria dos casos, as peças elas têm aí, digamos, desenhos, né? Esse rajado aqui da peça, por exemplo, ele forma um desenho. Se você verificar aqui em cada peça tem uma seta aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu enxergo e mostro aqui para vocês. Aqui, ó, essa seta. Quando você vai começar o assentamento, você decide aí para onde vai ser essa seta, para onde vai ser essa flecha. E todos os pisos devem apontar para a mesma direção. Por quê? Porque dependendo do ângulo de visão, você acaba enxergando, se você inverter, né? Uma das peças, por exemplo, você enxerga uma peça um pouco mais escura, um pouco mais clara, mas é exatamente porque você inverteu o desenho. Então, o certo aqui é considerar uma peça de piso, uma peça, outra peça, outra peça, e aqui é a mesma coisa, sem utilizar esse outro recorte. Depois desse recorte, é claro, você pode usar para fazer o rodapé, você aproveita, tá, para fazer o rodapé. Mas o ideal é você colocar o acabamento do fabricante voltado para dentro, tá? E nunca inverter as peças. Porque um corte aqui, eu inverto, coloco outro corte aqui. Então, de 2 aqui, eu usaria uma única peça, né? Mas aí vai ficar feio o ambiente, não vai ficar legal. Claro que você estiver num momento aí de economia, que você precisa economizar aí cada centavo, que às vezes realmente é difícil construir, é caro, aí você faz essa gambiarrinha, né? Você inverte aí, mas eu não aconselho, tá? Esteticamente aí não vai ficar muito legal. Então, voltando aqui, hora de calcular a quantidade de peças de piso para depois a gente multiplicar aí pelo tamanho e ver se a gente encontra a mesma metragem quadrada, tá? Então vamos começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bom, contamos aqui a quantidade de peças de piso e eu encontrei aqui 24 peças, tá? Não sei ainda qual é a metragem quadrada que deu, então bora calcular. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é calcular a metragem quadrada dessa peça. Então, se eu estou usando uma peça 80 por 80, logo eu vou ter aqui 0,64 centímetros quadrados, tá? Então, uma peça corresponde a 0,64 centímetros quadrados. E eu tenho 24 peças, então eu vou multiplicar por 24. Logo, eu encontrei aqui 15,36, tá? Metros quadrados. 15,36 metros quadrados. O ambiente era 15 metros quadrados. Em quantidade de pisos, eu encontrei aqui 15,36 metros quadrados, tá? Poderia comprar 15,36 metros quadrados de piso? A resposta é não. Por que não? Porque aí você ia ter que contar muito, mas muito, com a destreza de quem vai executar esse piso. Então, um corte errado, ou bateu, ou quebrou essa peça, ou durante o transporte, né? Ele pegou lá da frente da casa, por exemplo, até levar, bateu, quebrou uma peça, e aí já é o suficiente para dar BO. Por que eu falo que dá BO? Porque os lotes, né? Quando o piso ele é construído, quando ele é feito lá na fábrica, né? Ele é feito por lote. Então, um lote diferente do outro dá a diferença de tonalidade. Então, se você compra faltando a quantidade de pisos, o que acontece, né? Se lá na frente você precisar comprar outro, pode ser que você não encontre do mesmo lote e você fique com uma diferença de cor aí no seu piso.
Você não consegue repor aí exatamente da mesma cor, não, da mesma tonalidade. Até vai ficar da mesma cor, mas a tonalidade vai acabar sendo outra. Então, tranquilamente aqui, eu consideraria comprar aqui pelo menos esse percentual aqui de 10% aqui. Show de bola! Então, esses 10%, nesse caso aqui, deu certo. Agora os vendedores que indicam aí esses 10% vão falar: falei! Eu disse que os 10% tava certo, que funcionava. Então eu compro os 16,5 e dá certo. Agora, eu te pergunto, cadê a quantidade do rodapé? Tá faltando ainda calcular o rodapé. Então bora entender como é que calcula o rodapé. O rodapé aqui, ele vai em todos os pisos, correto? Menos aqui, é claro, na porta. Na janela, a janela tá para cima, então embaixo da janela também vai rodapé. Então o que a gente vai precisar? Calcular, né? Contar aí a quantidade de peças. Então vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? E aqui eu nem vou considerar porque como tem um pedacinho de rodapé aqui, ainda tem o acabamento da porta e aqui em cima aqui vai sobrar um pedacinho, dá para utilizar aqui, tá? Então eu tô falando aqui que vai mais 16 peças, tá? De rodapé, mas calma que não é 16 peças de piso inteiro, tá? É 16 pedaços do rodapé. Um rodapé legal, tá? Que eu considero um rodapé aí de piso, fazer ele com uns 10 centímetros. 10 centímetros eu acho que fica aí um tamanho legal, acho que é bacana. O piso em si, como ele tem 80 por 80, eu não consigo fazer 8. Por quê? Porque eu tenho o corte dele. E aí no corte eu vou acabar perdendo aí um pedacinho. Então numa peça de 80 por 80, eu faço 7 pedaços de rodapé, certo? 7 pedaços de rodapé. 7 pedaços de rodapé. Então eu vou precisar de mais 3 peças, tá? 3 peças para o rodapé. Beleza? Como eu sei que a peça ela tem 0,64, tá? Metros quadrados a peça, então eu vou fazer 0,64 vezes 3. Logo, eu achei 1,92 metros quadrados aqui. Se aqui 15,36 seco que eu digo sem perda, sem nada, né? Ia dar o percentual, se eu somar com 1,92 dá 15,36 mais 1,92, logo eu já encontrei, tá, 17,28 metros quadrados. Logo já cai por terra aqui esses 10%, quase derrubei a lousa, esses 10% da área aqui do ambiente. Então seco, sem considerar nenhum tipo de perda que eu digo assim, o pessoal vai mudar o piso de lugar ou contar com a destreza aí do assentador que não vai quebrar nenhuma peça, que não vai bater, que não vai ser um corte errado. Ainda assim eu vou precisar de 17,28 metros quadrados. Aqui eu compraria pelo menos uns 18 metros quadrados passado, considerando que ele vai perder aí nesse assentamento pelo menos 1 ou 2 peças. Principalmente quando for fazer em áreas molhadas, por exemplo, quando vai fazer o azulejo. Quando for fazer o azulejo, o processo é o mesmo. Você tem que enxergar a parede e fazer a paginação da parede. Aonde vai começar, aonde vai acabar, onde vai sair o recorte, aonde tem aí, onde tem registros, né? Então, no banheiro, como tem no banheiro e na cozinha, quando tem muito corte, principalmente de registro, em volta de ralo, em volta de... É possível que tenha uma perda maior do que ambiente seco, como por exemplo um ralo, tá? Então aqui a gente já viu que os 10% ele não funciona, principalmente quando você tem que comprar aí para rodapé. Então eu compraria aqui, nesse caso, pelo menos 18 metros passados. Aí como cada modelo de piso vê uma quantidade aí na caixa, então tem caixa que tem 2 metros, tem caixa que tem 1,60 m, tem caixa que tem 3,20 metros, vai depender da marca do modelo, vai acabar passando aí um pouquinho, né, do que a gente deseja. Por quê? Porque os fabricantes eles estipulam a quantidade aí de acordo com os modelos. Beleza? Então você viu como é que faz? Isso aqui se chama paginação de piso, isso é importante fazer para não dar prejuízo e para não faltar no meio do caminho, você tem que comprar outro lote
e ficar aqui com cor diferente, tá? Ah, uma coisa que eu não falei é a respeito do rodapé. Eu garanto que vocês já iam me cobrar Quando você vai fazer um rodapé, você pode sim cortar vários, né? Fazer vários retalhos aqui do piso e utilizá-los, porque na parte de cima do rodapé, geralmente o pessoal faz um acabamento com argamassa, depois pinta, e aí no corte superior, onde relativamente aí ia ficar marcado, aí não fica com esse acabamento que o pessoal faz, tá? Então esses filetes de rodapé, dá para usar uma peça o máximo que der, fazer vários cortes, ou encaixar, né, esses cortes, por exemplo. Eu vou fazer de 10 centímetros? Não, a minha peça fica ideal é fazer com 9 centímetros, fazer com 8 centímetros, fazer com 11 centímetros. Encaixa aí o tamanho do rodapé pelo tamanho da peça para você ter o melhor aproveitamento. Mas faça essas contas, faça essa paginação e aí sim você vai ter a quantidade de piso correta que vai na sua casa, que vai no ambiente. Para você que chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. E se eu conseguir te ajudar de alguma forma com esse vídeo, deixa aquele like que também vai me ajudar de montão. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!